Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje irei apresentar o programa Ariovaldo dos Santos, advogado e apresentador, com muito orgulho desse programa que é um grande sucesso aqui na TV Grande ABC. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Só que nós vamos abordar hoje esse assunto que nós já abordamos algumas vezes com alguns juízes de direito, com alguns advogados, mas hoje nós vamos dar um foco especial no reflexo que a reforma trabalhista resultou para a própria advocacia especializada, para a advocacia trabalhista. Quando a reforma estava em tramitação, em discussão, diziam que ocorreriam dois grandes efeitos. O primeiro grande efeito que se dizia como decorrência da aprovação da reforma trabalhista seria o aumento do número de empregos no Brasil. E o segundo efeito da reforma trabalhista seria a diminuição das demandas na Justiça do Trabalho. Pois bem, o aumento ou a diminuição do número de empregos no Brasil nós vimos já no ano seguinte. O resultado praticamente zero. De 11,6% de taxa de desemprego em 2017 para 11,3% em 2018. Praticamente o mesmo número. Então, esse efeito não se apresentou. Mas e o resultado na Justiça do Trabalho? O número de demandas e para os advogados trabalhistas. Para nos ajudar a entender um pouquinho esses resultados, nós temos hoje o prazer de ter conosco a doutora Larissa Zago, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil, Processo Civil, Direito de Família, enfim. Passaríamos aqui o programa todo dando o currículo da doutora Larissa Zago. Mas o grande importante, é uma grande amiga da casa, já esteve conosco falando sobre a questão da contribuição sindical, da sua obrigatoriedade ou não. Um programa maravilhoso, logo depois da promulgação da reforma trabalhista, um programa que deu um grande sucesso também pelos debates das ideias, e hoje vai nos brindar aí com a sua inteligência sobre essa questão. Doutora Larissa, um prazer tê-la novamente no nosso programa. O prazer é meu. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O prazer é meu de estar aqui, né, segunda vez já no programa, e agradeço o convite, agradeço toda a produção, né, e falar um pouquinho de um assunto tão polêmico, né, de como foi desde 11 de novembro de 2017, quando entrou a reforma trabalhista, né, com a lei 13.647, e como está hoje. Né, doutor? Desde então, como passou 2018 e agora em 2019. Né? Então, o que aconteceu com a advocacia trabalhista? Muita gente dizia, agora acabou, vamos procurar na área tributária, vamos procurar na área de família, porque o direito do trabalho acabou. O que aconteceu? Eu não entendo como acabou, né? E sim, o advogado trabalhista hoje precisa ter uma maior cautela, até mesmo na instrução dos seus clientes. Não adianta entrar com uma demanda trabalhista com pedidos que muitas vezes sabe que serão improcedentes e incorrer numa sucumbência, nos honorários sucumbenciais. Né? No começo foi pontuado em relação à diminuição das demandas trabalhistas. Hoje a diminuição na demanda trabalhista foi em 50%, né? O que antes girava em torno, no ano de 2017, de janeiro de 2017 a novembro de 2017, quando entrou a reforma trabalhista, teve mais ou menos de demanda trabalhista em torno de 2 milhões. De janeiro de 2018 a novembro de 2018, que seria o mesmo período, 1.200.000 reclamações trabalhistas, né, no Brasil todo. O que é uma redução de quase 50%, né,
em relação ao o que existia e o que existe hoje. Isso em valores, então, em número de processos, independentemente dos seus valores. Em número, exatamente, em número de processos. Em relação aos seus valores, houve também uma diminuição, primeiramente porque os advogados precisam liquidar os valores agora com a petição inicial. Então, precisa ter um fundamento do que vai pedir e o que vai pedir, né? Até mesmo para que, caso ocorra a sucumbência, a condenação nos honorários sucumbenciais, que utilize aquela base como, que é uma das possibilidades, né? Que utilize aquela base como condenação, que pode ser de 5% a 15% de honorários. Então, só para a gente explicar, né, muitos dos que nos assistem não são advogados. Quando a doutora Larissa fala em liquidar a petição inicial, seria indicar qual é o valor de cada um dos pedidos. Horas extras, esse pedido vai dar R$5.000. R$5.000, exatamente. Tal coisa vai dar tal valor, e isso é liquidar. Então, discriminado todos os valores, exatamente. O que antes só acontecia no rito sumaríssimo, então eram as causas até 40 salários mínimos, eram todos discriminados os valores, e existia o valor da causa. A partir do momento que entrasse no rito ordinário, vários advogados colocavam como a apurar, e só em liquidação de sentença, depois de uma condenação, que existiria realmente os valores que seriam, né, de cada pedido. Hoje já não, a cada pedido precisa discriminar os valores. Com isso, existiu uma diminuição nos valores também das causas. E além do que, aquela possibilidade de, por exemplo, pedir um valor altíssimo num pedido que muitas vezes não tem como comprovar, houve a diminuição desse valor, porque existe também a responsabilidade hoje, a possibilidade da responsabilidade pela litigância de má-fé, aplicação da multa de litigância de má-fé. Isso além de não ganhar o processo, vai pagar honorários advocatícios à parte contrária e, dependendo da situação, ainda pode ser condenado como litigante de má-fé. Litigância de má-fé tanto para o reclamante quanto para o advogado, dependendo da causa. Então, isso também reflete na advocacia, o que precisa ser analisado com cautela, né? O que muitas vezes antes não existia uma certa cautela para a advocacia exclusivamente trabalhista, hoje precisa ter uma maior cautela, inclusive em relação ao pedido de adicional de insalubridade. Em algumas causas já se sabe que é improcedente o TST, já julga, inclusive com súmulas, através de súmulas, que determinada categoria não terá direito adicional de insalubridade ou de periculosidade. Mesmo assim, antes da reforma era pedido, né? E com isso, o perito quem arcava era a própria Justiça do Trabalho, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o reclamante era beneficiário da justiça gratuita. É importante colocar que o beneficiário da justiça gratuita antes era apenas juntando uma declaração de hipossuficiência. Hoje, uma das coisas que mudaram é que precisa ser comprovada a hipossuficiência, né, do reclamante. Então, através de imposto de renda, através de salário, comprovação mesmo, né, o que antes não existia antes da reforma. Com isso, deu uma grande filtrada, até pela possibilidade de uma sucumbência, né, aos honorários sucumbenciais. Então, porque já fazia parte da tradição da legislação brasileira, dos processos, né, o pós-graduado em processo do trabalho e processo civil, que o beneficiário da justiça gratuita não ia pagar nada em caso de sucumbência. E parece que na reforma trabalhista essa regra não é absoluta. Em determinadas circunstâncias, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, mesmo que ele consiga provar por imposto de renda e tal, que é beneficiário, o juiz concede a ele os benefícios, mas é possível que ele, mesmo assim, tenha que pagar caso ele perca os pedidos de insalubridade ou periculosidade. Sim, exatamente. Mesmo que ele venha a perder, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, após essa comprovação, né, da hipossuficiência, mesmo assim,
ele ainda pode incorrer em honorários periciais e honorários de sucumbência, que é de 5% a 15%. E como funciona isso? Vai, daquela verba, se foi parcialmente procedente a ação, daquela verba que ele ganhou, de 5% a 15% vai ser descontado os honorários sucumbenciais daquilo que ele perdeu. Então, por isso que precisa dessa cautela maior em relação ao que se pede também, porque uma vez sucumbente vai ser descontado, né? Existe, inclusive, hoje, no STF, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, tramitando, onde realmente se discute a constitucionalidade ou não, porque no processo civil a gratuidade judiciária é absoluta, tanto para honorários quanto para sucumbência, né? E na Justiça do Trabalho, aplica-se a justiça gratuita em relação às custas processuais, mas não em relação aos honorários periciais e aos honorários de sucumbência. Não foi julgada ainda essa ação direta de inconstitucionalidade, mas o TST já se pronuncia a favor da cobrança, para haver esse filtro, né? Então, a cautela no ingresso da ação tem que ser muito grande, mesmo que a parte, né, seja detentora dos direitos, né, tenha os benefícios da justiça gratuita. Esse é o princípio. Agora, essa questão é no processo contencioso, mas com a reforma surgiu também uma possibilidade, né, que é uma tendência mundial, de tirar do Poder Judiciário a solução das demandas. E na reforma existiu a questão da homologação de acordo extrajudicial. Sim. E que me parece não haver sucumbência, não haver risco, porque as partes chegam ao Poder Judiciário e apresentam. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esse avanço, né? Se isso realmente deu resultado ou não, mas nós vamos conversar sobre esse aspecto depois dos nossos intervalos. Voltamos daqui a pouco. Nos aguarde. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Nós estamos conversando hoje com a doutora Larissa Zago sobre os reflexos da reforma trabalhista na advocacia trabalhista. No primeiro bloco, a doutora Larissa Zago nos explicou que houve uma diminuição em quase 50% no número de demandas a partir do ano de 2018, que foi o ano seguinte do início de vigência da reforma trabalhista. E também nos explicou que, além do número ser menor, cada ação individualmente também teve uma diminuição do seu valor. Então, nós estamos falando aí num universo muito menor, tramitando na Justiça do Trabalho, e hoje uma diminuição no acervo a ser julgado. Agora, eu acho que esse objetivo, então, de diminuição das demandas, eu acho que esse objetivo foi alcançado. Sim. A Justiça do Trabalho está um pouco mais leve. Sim, em relação à própria cautela e em relação também ao mútuo acordo, aos acordos extrajudiciais que podem acontecer hoje com a possibilidade que trouxe a reforma trabalhista também. É porque antes da reforma, se as partes chegassem num acordo, elas não teriam uma segurança jurídica, porque não teria aquilo como ser transformado em algo juridicamente válido, porque não havia essa possibilidade. Com a reforma, surgiu a possibilidade, desde que respeitados alguns requisitos mínimos, não é? Cada parte com um advogado, não é? E que isso tenha sido fruto de fato uma negociação, isso pudesse ser estabelecido entre as partes e levado à homologação. Essa homologação de acordo extrajudicial faz com que não haja uma demanda, não precise de um juiz para julgar. Qual é essa experiência? O que isso tem acontecido? Isso pegou, né? O Brasil, que é um país das leis que pegam e das leis que não pegam. Doutora Larissa Zago, pegou essa lei da homologação de acordo extrajudicial? Sim, pegou para quem tem essa visão, né, doutor? Hoje a visão muda mais para o acordo e acaba levando mais para um acordo, até mesmo pela sucumbência recíproca, né, que pode ter numa condenação.
Então, uma vez que você leva isso para o acordo, a possibilidade também da rescisão contratual por acordo entre as partes, que muitas vezes era feita de forma ilegal, né? Aquela coisa do, libera o fundo de garantia, eu te devolvo a multa. Isso hoje, porque antes existia a rescisão contratual, a rescisão do contrato de trabalho em justo motivo, né? E existia a rescisão por parte do empregado, ou por parte do empregador, ou por justa causa, sem justa causa, mas não existia a possibilidade de fazer um acordo. E quantas vezes, né, doutor, vinham reclamantes, mas eu queria fazer um acordo, né? Não pode. Não pode, não existe acordo. O que existe hoje é a possibilidade do acordo com as regras que trouxe a reforma, né, reduzindo a multa do fundo de garantia, mas é um acordo feito entre as partes. O que traz muito mais segurança jurídica é você levar para um SEJUSC, né, que é um órgão do judiciário, que na justiça civil é muito aplicado já, existe, embora o acordo sempre partiu muito mais da justiça do trabalho e a justiça civil a justiça estadual acabou copiando um pouco, né? Na justiça do trabalho houve também a formação de SEJUSC para que tenha a homologação desses acordos. Homologação essa que é judicial, embora sem uma demanda propositura de uma reclamação trabalhista, mas é homologado, é um título executivo judicial, porque foi homologado dentro de um órgão do judiciário. Mas muitos colegas, né, eu me incluo como um advogado trabalhista, né, mas ouvindo também os colegas, há uma reclamação de que as homologações nunca são plenas, as partes chegam lá, estão dispondo sobre determinados itens e a homologação nunca, não, está homologado e acabou, colocou uma pedra em cima disso. Há uma reclamação de que há uma limitação, uma resistência dos juízes nos SEJUSCs de fazer uma homologação plena. Qual é a opinião da senhora sobre essa... Na verdade, o que se encerra no SEJUSC muitas vezes são as verbas discriminadas ali na petição, né? O que num acordo judicial se encerra o contrato de trabalho na maioria das vezes. A gente tem... na Justiça do Trabalho uma certa dificuldade como que cada juiz aplica na sua vara, né? Como se a CLT fosse diversa e não única. Mas a gente sabe que existe uma certa dificuldade em relação a isso, até mesmo pela hipossuficiência do trabalhador, né? Que embora veio a reforma trabalhista, não igualou, né, um ao outro, existe essa hipossuficiência, existe essa fragilidade maior do trabalhador. Mas, muitas vezes, o que precisa tomar um certo cuidado o trabalhador vai e pede um acordo e depois ele pode, sim, pedir algo a mais na Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, um adicional de horas extras que não foi recebido, horas extras que não foram recebidas. Ele pode pleitear na Justiça do Trabalho, porque esse acordo feito no SEJUSC não impede que seja proposta uma nova reclamação trabalhista. Nessa situação é onde residem as maiores críticas, né? Tanto de alguns advogados, como principalmente das reclamadas, né? Das empresas, que dizem o seguinte: ora, se eu estou fazendo um acordo com um ex-funcionário e eu quero encerrar tudo o que aconteceu com ele no passado, eu não consigo, porque ele pode, algo que não está relacionado ali, ele pode falar, puxa vida, mas eu tinha uma insalubridade que eu não coloquei naquela lista. E isso gera para muitos uma insegurança e faz com que tenha uma resistência. Fala, bom, já que eu não vou conseguir quitar tudo, então eu vou esperar a demanda, eu me defendo na demanda, sim, ou faço um acordo, porque os acordos, quando é no contencioso, normalmente tem aquela expressão que extingue a relação jurídica havida entre as partes, o contrato de trabalho, e aí há uma segurança de que não haverá uma outra demanda. Sim. Então, tivemos uma mini-reforma aprovada esta semana, né? Pequenos outros itens. Sim. E eu acho que nós temos alguns itens ainda de aperfeiçoamento na reforma trabalhista
para poder melhorar esse aspecto, não, doutora? Sim, exatamente, porque uma vez homologado esse acordo, existe sim, protegido pela Constituição Federal, que ninguém pode ser afastado do Poder Judiciário, né? E o que se bate muito na reclamação trabalhista é em relação a isso, ao acesso, né, à justiça. Mas, uma vez que aquele trabalhador percebe que não existe possibilidade de um acordo, então que ingresse com a demanda total. E não, até mesmo pela segurança jurídica, porque o acordo é feito das verbas. E a reclamada também, por outro lado, a empresa que sabe que vai existir uma demanda a mais, seria importante realmente ver a possibilidade de existir esse acordo ou não. Perfeito. Agora, doutora, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, muito curto, né, uma pena. Passa rapidinho passa mesmo. rapidíssimo, né, ainda mais uma entrevista que flui tão bem quanto a que a senhora nos concede. Apenas para a gente fechar a pergunta que nós fizemos no início. Para os advogados que militam na Justiça do Trabalho, houve uma diminuição das demandas, dos seus ganhos, houve um prejuízo, a advocacia trabalhista saiu prejudicada do seu aspecto financeiro, do seu aspecto de espaço dentro da advocacia, ou não? Em rápidas considerações. Existiu sim a diminuição de proposituras de reclamações trabalhistas. Mas, por outro lado, o advogado, ele sim precisa ser mais cauteloso, mas abrir um leque, né, diante de acordos extrajudiciais, homologações de acordo e até mesmo o consultivo, né, que não é uma regra ainda no direito brasileiro, né, mas existir sim aquela coisa de, não, eu vou consultar um advogado antes de agir. No preventivo. Né? No preventivo, exatamente. Vou consultar e depois, para me prevenir, até mesmo as empresas, e depois eu aplico o que eu precisar aplicar e vejo o que vale a pena. Né? Então ou novas possibilidades para os advogados trabalhistas trabalhar não só na prevenção, mas no oferecimento de alternativas ao empresário. Né? O trabalho intermitente e novas formas de contratação, o contrato de altos executivos, aqueles que ganham o dobro do limite, que hoje em dia em torno de R$12.000 mais ou menos, e que têm um curso universitário, podem negociar, inclusive desprezar as normas de convenção coletiva. Isso tudo somente é possível quando um advogado orienta o empresário. Exatamente. Então, eu acho que esse espaço deve estar garantido, né, para o advogado trabalhista. Exatamente. É correr para uma especialização maior, para um estudo maior, né? Não apenas se fechar para pequenas demandas, e sim para o que eu posso trazer de novo para o meu cliente. Seja reclamada ou o empresário, seja o trabalhador, um futuro reclamante, mas trazer novas possibilidades. Perfeito. Bom, são alternativas, eu acho que todos os advogados têm que estar sempre muito alertas. Doutora Larissa, eu só tenho a agradecer, né, a sua presença, mais uma vez brilhante aqui, nos esclarecendo sobre essa questão importante, a decorrência, né, dos fatos e do tempo diante da reforma trabalhista, que causou tantos debates, né, tantas celeumas, né, nas redes sociais, vai acabar com o emprego, vai melhorar o emprego, vai acabar com a advocacia. Então, muitíssimo obrigado por essas informações. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço pela ótima entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado. E você que nos assiste, tanto pela TV Grande ABC, como pelas redes sociais, podem mandar suas perguntas, suas questões, estamos à sua disposição. Vocês que nos assistem também pelo Instagram direto, estamos sempre às ordens para responder. Lá pelas redes sociais, dê lá o seu like, seu ok, aperta o sininho, enfim. Isso nos dá a dimensão, nos dá a ideia dos caminhos que nós estamos trilhando aqui
nas nossas entrevistas, no nosso programa Direito em Foco, que tem o objetivo de fazer debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.